2 Reis, capítulo de número 4. Camila, o que João 19 tem a ver com isso? Tenha paciência, que eu vou chegar lá. 2 Reis, capítulo de número 4. Uma mulher viúva, Eliseu, seu marido, morreu. O marido dela morreu, e agora ela vai diante do profeta Eliseu, que estava concluindo a escola de profetas, que pelo visto era próximo da casa da mulher, cujo marido ajudava a escola. Aí ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabias que ele era um homem temente ao Senhor. Agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos, como pagamento de uma dívida que meu marido deixou. Ele olha para ela e ela entende de conjugação verbal, ela entende de propósito, ela entende de tempo. Se o marido dela frequentava a escola, ela está ligada. Eliseu reconhece ela, e ela reconhece a autoridade da palavra profética que sai da boca de Eliseu. É por isso que ela procura ele. Eu louvo a Deus por quem conhece a palavra, porque a gente sabe para onde ir quando não sabe o que fazer, sabe quem procurar quando não sabe que direção tomar. A gente busca a palavra. Aí ele diz para ela: declara-me o que tu tens. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ela precisava ter alguma coisa, porque Deus não trabalha com nada. Desde Gênesis, Deus só trabalha com aquilo que já existe. Se você ficar esperando Deus fazer para você ter, nunca achará que você tem nada, e de fato não terá. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada. Deus só trabalha com o que você já. Não existe milagre, nem no Antigo nem no Novo Testamento, depois da criação do universo, que Deus tenha feito novamente existir alguma coisa do nada. Ele não fez. Tudo o que acontece depois só acontece por realização de uma matéria-prima já existente, porque Deus, quando disse que fez tudo, Ele fez tudo. Então agora você precisa ficar com o radar antenado. Aí ele diz para ela: declara-me o que tens, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ele diz: então pegue esta botija. Ele vai dar uma ordem de verbo imperativo para ela em 3 cadências. Ele diz: vai, verbo imperativo. Ele não está dizendo pensa, ele está dizendo faz. Vai é isso. Quando Deus quer executar cumprimento de promessa na sua vida, todas as palavras dele entrarão em caráter temporal de verbo imperativo. Lembra de Abraão, Gênesis 12? Vai, sai, é sempre assim no imperativo, porque quando Deus se manifesta pela sua palavra diante de você para a realização de algum milagre, Ele não quer que você espiritualize, Ele quer que você obedeça. Ouça isso, 3 vais. Ele diz: vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos, mas muitos. Depois vai, entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, junto com os teus filhos. 3º e último vai, ele diz: vai. Aí depois ele manda vender, mas nesse ele diz: vai e derrama. Olha a palavra de ordem imperativa. Vai e derrama o quê? O azeite da botija dentro dos vasos. O que é maior, o vaso ou a botija? Não sabe? Pode beber água aqui? E por que está me secando então? Tem um mosquito aqui querendo beber a minha água, mas não vai beber não. Vamos lá. Vamos ver se você tem fé. O que eu tenho aqui na minha mão direita? Não, você não tem fé não. Eu vi uma irmã ali com fé. O que eu tenho aqui na minha mão, irmã? Fala aí altão para eles ouvirem. Uma botija, essa tem fé. Se aqui eu tenho uma botija, minha filha, o que eu tenho então aqui? Pronto, agora todo mundo tem fé. A palavra de ordem que ele dá para ela, veja, eu friso o tempo todo, a palavra, porque você vai sair daqui hoje entendendo que sobre a tua vida tem uma, e isso é o suficiente. Ele diz: vai, pega o azeite da botija e deita sobre os vasos. Derrama, é o que ele diz. Aí o texto diz que ela entra. Os vasos já estão todos lá, ela vai pegar o azeite da botija e vai derramar sobre os vasos.
e o milagre vai acontecer. O texto diz que enquanto não acabam os vasos, o azeite não para de... Então ela não vira a botija de volta. Uma vez que ela derrama, ela segue derramando. Vai ouvindo aí. Isso aponta para nós a dinâmica do milagre de 2 Reis 4, que na verdade é a mesma dinâmica do milagre de Mateus 14, a multiplicação de pães e peixes. Então você começa a observar que Deus tem uma dinâmica que pode ser metodológica e repetitiva, desde que o princípio seja obedecido. E qual é o princípio? Obediência de ação, independente do que eu tenho nas mãos. Ouça isso. Se o azeite é multiplicado enquanto é derramado, por isso a ordem do profeta é: entra, reúne os vasos e derrama. Significa que o azeite não é multiplicado dentro da botija, porque a botija é menor e matematicamente falando, mesmo que Deus lote a botija até o tutano, ela não tem condições de encher todos os vasos, porque os vasos são, e a botija é... Camila, então eu já sei, Deus multiplicou o azeite dentro do vaso? Também não, porque Deus não vai fazer uso do que você tem para trazer a glória sobre o que você precisa, ou sobre o que você tomou emprestado. Não, Deus escolhe as coisas que não são, então é da botija que vai sair. Porém, não é com ela parada em pé, é com ela derramando. Então preste atenção. De acordo com a dinâmica do milagre de 2 Reis, capítulo de número 4, fica então extremamente inteligível a seguinte compreensão: Deus não multiplicou o azeite dentro da botija, e também não multiplicou o azeite dentro do vaso. Deus multiplicava o azeite no fio, enquanto ela derrama. Por isso o texto diz que ela está derramando. E antes de concluir ela diz: traz mais um. Aí o menino diz assim: acabou. Aí o azeite parou de descer. Então se ela voltasse à botija, o azeite da botija estaria exatamente no mesmo, porque Deus não está multiplicando o azeite aqui dentro, Deus está multiplicando o azeite enquanto ela vai ouvindo aí. É por isso que você não pode esperar ter para fazer, mas diante da palavra você tem que fazer com o que você... Porque Deus vai fazer enquanto você obedece. Mateus capítulo de número 14. Perceba, eu quero mostrar para você que isto é um princípio, não é sorte. É um princípio. Deus estabelece princípio para que parâmetros sejam criados e assim eles possam ser repetidos. Camila, eu não entendi. Olha para alguém e diz: você vai fazer também. Porque se você vai aprender o princípio, você consegue reproduzir também. Por isso ele disse: se vocês crerem em mim, obras maiores daquelas que eu faço, vocês farão. Por quê? Porque eu não preciso ensinar para vocês os métodos, eu só ensino os princípios. E aí vocês vão fazer com o que vocês têm. Mateus 14, pão, multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra, diga eu. Quem ainda aguenta 20 minutos, diga eu. Quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Totaliza 7 itens. Sim ou não? O que é o 7? O número da? Por quê? Porque a gente inventou? Não, porque a Bíblia garante. O número 7 não é o número final. Ele não é o número que divide igual. Ele não se complementa. Mas ainda assim ele é destinado como número da perfeição. Por quê? Porque é o número da suficiência. Significa nem muito nem pouco, o suficiente. Quando você vê o 7, a grosso modo, seria a expressão desse ditado aqui: se melhorar, é o 7. É exato. Não é à toa que ele diz 5 pães e 2 peixes. Isso é para mostrar para a gente que nem muito nem pouco, é só botar na mão dele, isso será o suficiente. Aí olha o que ele vai fazer. Ele pega os pães e o texto diz que ele parte cada pão em uma metade e dá aos seus discípulos. Alguém vai ficar com 2 metades. Por quê? Porque se são 12 e o texto diz que cada um dos discípulos tem na mão uma metade de pão, é só você ler. Se cada um nenhum deles tem um pão inteiro, cada um deles só possui na mão uma metade de um pão. E 2 deles possuem uma fração menor do que uma metade de um pão. Porque para caber 12, se eu divido 5 no meio, vai dar 10. E os discípulos são? Então ele repartiu mais vezes.
para que cada um tivesse um pedaço. Então, só para ficar compreensível, menos do que uma metade, cada um tem apenas um pedaço. Aí Jesus diz: senta eles em roda de 50 e de 100. E multiplica e alimenta como? A metade de pão que vocês têm na mão, vai repartindo entre as rodas de 50 e 100. E vão se comunicando para saber qual é a hora que deu o ok, que todo mundo já foi alimentado. Tá Pedro num grupo, tá João no outro, e eles estão repartindo o pão. Só que na mão de cada um só tem um. Vem, gente, na mão de cada um só tem um. Só que com um pedaço eles alimentam. Vai distribuindo, vai comendo. E quando eles olham para a mão, eles têm um. 50 já comeu e eles têm um. 75 já comeu e eles têm um. 150 já comeram e eles têm um. Camila, você não está inventando, não, está na Bíblia. Depois que todo mundo come, o texto diz que volta para o cesto. Quanto? Faz a conta. Quem lembra do texto? Volta para o texto exatamente quantos pedaços? 12. Por quê? Porque ter dado significa que o pão era multiplicado. Enquanto eles ficavam com um pedaço na mão? Não, enquanto eles... Não, entenda isso. Mais de 500 já comeram. E João tem quantos pães na mão? Um pedaço. O texto diz que naquele dia faz-se conta de quase de 8 a 12 mil, porque não se contavam mulheres e crianças. Mas como é que este milagre aconteceu? Este milagre aconteceu enquanto eles repartiam o pedaço que o próprio Jesus já havia repartido. Aí você começa a entender por que diante de milagres sobrenaturais, quem tem mania de fazer culto em ações de graça, pela vitória recebida somos nós. Jesus nunca fez um culto depois do milagre. Jesus nunca fez um culto de ação de graça depois do milagre. Quando ele disse assim: filhos, o que tendes? Eles disseram: só 5 pães e 2 peixes. Ele disse: bota na minha mão. Aí ele botou na mão, o texto diz que levantando o pão e o peixe para o céu, ele deu ao Pai graças. Deu graça pelos 12 mil? Não. Deu graça pela multiplicação? Também não. Ele deu graça pelo que ele... Deu graça pelo que ele... Quando você está debaixo de uma palavra, você não espera ela acontecer para dar graça. Você dá graça pelo que tem, na certeza de que ela vai acontecer. Jesus dá graça e distribui. Quando aquilo acaba, volta 12 pedaços para o cesto. Volta para a botija. Você acha que é coincidência? Não. Dinâmica de milagre, cruzamento entre Antigo e Novo Testamento. Por isso Jesus disse para Filipe, quando o Filipe disse: mostra-nos o Pai, ele disse: ora Filipe, tu ainda não vê? Quem vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim. Por quê? Porque eles trabalham no mesmo princípio. E qual é o princípio? Palavra. Eles executam todas as obras porque estão debaixo de uma... Vem, gente, estão debaixo de uma... Está na hora de você descobrir qual é a palavra que está sobre a sua vida. E aí você não vai ser refém de ninguém. E aí você vai tirar da mão do sentimentalismo o governo das tuas emoções. E aí, ao invés de querer espiritualizar tudo, você vai executar. Vou falar aqui e a gente conclui no 19. Não leva mal não, mas vamos ouvir a verdade porque ela liberta. Se é hoje, Deus diz assim: vai para casa, pega o azeite da botija e derrama nos vasos. Quando a gente chega no quarto, vê aquelas bocas enormes daqueles vasos, olha para o tamanho da botija, olha para a quantidade de vaso, olha para o tamanho da boquinha da botija, olha para o tamanho da bocarra dos vasos. A gente diz: eu creio, creio, eu tenho palavra, tenho, mas a gente olha para o vaso, olha para a botija, olha para a botija, olha para o vaso. Aí a gente: Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na Tua presença, porque eu creio, não crê. Você está maquiando a fé porque tem vergonha de confessar a incredulidade. Vai ficar orando pela botija e não vai acontecer? Porque a palavra não foi entre ora, a palavra foi entra e dê. Deus está dizendo: até quando você vai espiritualizar coisas que eu já mandei você executar? Até quando vai ficar na gaveta projetos que eu já te dei?
Até quando você vai ficar em culto do sobrenatural, pedindo a Deus unção? Aí, Senhor, bota unção na minha mão. Não vem com conversinha pro meu lado, não. Eu conheço a atmosfera profética dessa igreja. Camilo, o que você está dizendo? Eu sei que eu estou diante de profetisas e de profetas. Eu sei que eu estou numa casa onde tem mãos besuntadas de óleo. Eu sei que eu estou diante de pessoas que não têm estranheza no sobrenatural de Deus. Pelo contrário, elas vêm para cá com a expectativa de que o sobrenatural aconteça. Quando elas botam isso aqui no altar, elas estão dizendo: eu creio no sobrenatural, eu creio que isso aqui vai acontecer. Agora deixa eu falar uma coisa para Semeando Amor, aqui de Campo dos Goitacazes. Deus está dizendo: até quando vocês vão criar uma atmosfera que vocês elevam a expectativa, mas na hora de executar vocês se acovardam? Eu vou falar rasgado. Tem mulheres aqui que Deus já deu unção para levantar paralítico, mas elas ficam na cadeira e dizem assim na hora do mover: ai, Deus, me dá unção. Ai, Deus, me dá unção. Deus está dizendo: para de espiritualizar o que eu já te dei autoridade. Unção eu não vou te dar mais. Sabe por quê? Porque tua vida está tomada de unção. Olha, o Deus já derrama na tua vida desde o dia em que Ele te chamou. Camille, por que o milagre não acontece? Porque você fica no culto dizendo: Deus, me dá óleo. E Deus está dizendo: óleo eu já dei. Ao invés de levantar a mão e dizer: Deus, me dá unção, comece a dizer: Deus, me dá coragem. Vai lá e chapa a mão no paralítico que coloca ele de pé. Quem está entendendo o que Deus está falando, reaja diante desta palavra. Sobre vós há uma unção, sobre vós há uma unção, sobre vós há uma unção. Há uma unção para libertar, há uma unção para curar. Semeando Amor, levante a mão. Eu trago uma palavra para esta igreja hoje, e assim diz o Senhor, assim diz o Senhor: eu não vos dei espírito de covardia e nem de medo, mas espírito de fortaleza. Levante a mão direita. Cadê meu baterista? Levante a mão direita e diga: porque o Senhor, diga, o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para sarar os enfermos, para curar os doentes, para proclamar o dia do Senhor. E orebai de orebara, e menicana chara. Sobre vós há uma unção. Essa terra será conhecida como terra de milagre. Essa terra será conhecida como terra de milagre. Vai vir caravana da Europa, vai vir gente da América, vai vir gente do Rio, Minas Gerais, vai vir gente de São Paulo. E alguém vai perguntar: você veio fazer o que aqui? Eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que essa igreja é uma igreja que executa a palavra. Senta aí que eu estou terminando, mas ainda não terminei não. Eu vou contar de 1 a 3, cheio e cheia do Espírito de Deus. Você vai dizer para essa pessoa desse jeito: para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer. A frase é essa: para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer. É 1, é 2, é 3, diga: para de espiritualizar o que Deus já te deu poder para fazer. Está sobre a tua vida. Oh, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deus trouxe você hoje aqui para dizer: já está feito, já está feito, já está feito. Ele está dizendo: ei, eu não preciso da sua fé para fazer, já está feito. É você que precisa da sua fé para receber aquilo que eu já fiz. Monte Ebal e Gerizim. Ebal ele bota maldição, Gerizim ele bota bênção. Chama Moisés e coloca o povo diante dos montes e diz assim para eles: olha, hoje o Senhor vosso Deus vos ordena a vossa palavra diante de vós, que são os mandamentos. Os mandamentos no Antigo Testamento são a palavra suprema. E ele diz assim: se hoje vocês atenderem a palavra, ou em algumas versões, os mandamentos que eu, o Senhor, ordeno no meio de vós, eu farei com que todas as bênçãos que hoje eu declaro sobre o Gerizim persigam vocês e vos alcancem. Ele não diz em momento nenhum assim, ó, se vocês creem. Ele diz: se vocês ouvirem
e obedecerem. Porque tem que parar com esse negócio dessa fé sensorial, de que tem que sentir arrepio, de que tem que sentir de chorar, de que tem... É gente que está no lugar cheio da unção de Deus, mas diz assim: eu só vou se eu sentir. Nossa vida não é orientada por sentimentos. Nossa vida é governada pelo que a palavra de Deus diz sobre nós. Outra chave vai virar. Bota a mão no coração assim e diga: a fé não sente. Bota a mão na cabeça e diz: a fé sabe. Quando você sabe qual é a palavra que Deus tem sobre a sua vida, quando você sabe o que Deus já determinou a seu respeito, seus sentimentos não orientam a sua direção. É a palavra que te orienta, independente do que você sente. Porque se a minha fé for orientada pelo que eu sinto, quando eu estou bem eu tenho fé, e quando eu estou mal eu não tenho fé, não sinto. Aí é por isso que um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou com fé, outro dia eu estou sem fé. Aí é por isso que eu dependo de revelação toda hora. Aí é por isso que eu dependo que a irmã X toque no meu ombro direito e diga a palavra Y. Por quê? Porque eu habituei-me a não me preocupar com o que eu sei, mas a me guiar pelo que eu... Aí arrebenta com tudo. Aí você vira marionete na mão de falso profeta. Porque eles não têm palavra de Deus, mas sabem mexer no que você sente. Aí ele bota o ebal e o gerizim. Ele não diz assim: se vocês ouvirem e disserem amém. Ele não diz assim: se vocês ouvirem a minha palavra e creem. Não. Ele diz assim: se vocês ouvirem e obedecerem. Por quê? Porque Deus está colocando caráter imperativo na execução. Sabe o que ele está dizendo? Não faça se você sentir, faça porque você sabe que tem que fazer. Aí ele diz: se vocês fizerem, vocês não vão precisar correr atrás de nada. Se vocês fizerem, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será na casa de praia. Vou falar na linguagem do século 21. Bendita será a tua conta corrente, tua conta poupança, teus investimentos. Bendito serão os teus filhos, bendito será o teu ventre, bendito será o teu armário. Sabe o que ele está dizendo? Você vai beber Yakult, vai beber chambinho, vai tomar Danete, vai comer picanha, vai comer sardinha, vai provar angu, vai comer chocolate. Bendita será a fraldinha, bendita será o cordeiro, bendita será as carnes, bendito serão os grãos, bendito será o teu celeiro. Sabe o que ele está dizendo? Bendita será a tua garagem, o carro do campo, o carro da cidade, Ele diz mais ainda: bendita serão as tuas emoções, bendita será a tua alma, bendita será teu corpo, bendito serão os teus cabelos. Sabe o que ele está dizendo? Se tu tiveres uma vida na palavra, tu não terás calvície nervosa, alopecia, gastrite nervosa, AVC isquêmico por estresse, depressão, por problemas na alma. Sabe o que ele está dizendo? Se tu ouvires a minha voz e obedecer, diz ele, continua: serão benditos os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, nos filhos deles, porque eu te abençoarei até 1000 gerações. Assim diz o Senhor. Ele não diz se vocês ouvirem e creem, ele diz se vocês ouvirem e obedecerem. Sabe o que ele está dizendo? Não façam se sentir. É correto, é o certo. Então, sentindo ou não sentindo, faça. Aí olha o que ele está dizendo: o sentimento não honra você, quem honra você é a palavra. Agora eu fecho em João 19 e você vai entender a força dessa palavra. Tudo que Jesus vai viver em João 19 foi predito pela palavra. Palavra que foi dita centenas de anos antes da conceição dele no ventre de Maria. Eu estou falando de tudo que foi dito por Deus na boca do profeta Isaías. Chegou o dia de cumprir. E no dia do cumprimento vai acontecer uma coisa muito ruim. Eu disse que vai acontecer uma coisa muito, mas Jesus vai suportar. Por quê? Porque estava na palavra. A palavra, ela te dá garantia para passar determinadas coisas, desde que você tenha consciência do que ela diz. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro se comunicar aos seus santos profetas.
Camila, são pessoas específicas? Não de acordo com a visão de Pedro. Porque depois que o véu do templo for rasgado, todos nós somos sacerdócio santo. Então significa que Deus tem prazer e alegria de falar com cada um de nós. Deus está dizendo que não tem vontade de executar planos na sua vida sem primeiro torná-los conhecidos para você. Porque Ele quer que na hora que as coisas comecem a acontecer, você saiba que não foi obra do acaso. Você diga, Deus me disse. Era isso aí. Com o passar do tempo, de tanto Deus falar, já não importa se o que vai acontecer é bom ou ruim, desde que Deus tenha me dito. Tanto é que quando você caminha muito colado com Deus e de repente acontece algo que Deus não te falou, a maior dor de um crente que tem intimidade com Deus não é sofrer, é perceber que Deus não falou com ele o que ele ia passar. Então preste atenção. Quando eu tenho consciência de qual é a palavra que está sobre mim, os outros se assustam com o que acontece na minha vida, mas eu não me assusto. É por isso que tem nego que pira em enterro de crente. Às vezes, vamos dizer assim, o dono do morto está tranquilo e alguém de fora está desesperado. Como pode? Como pode? E às vezes o abre aspas, dono do cadáver está tranquilo, porque ele diz assim, Deus falou comigo. Está todo mundo escandalizado e a pessoa está, eu sabia. Porque você já sabe qual é a palavra que estava sobre a sua vida. No primeiro verso que nós lemos, da crucificação de Jesus Cristo, por 4 vezes antes da sua retirada da cruz, é mencionada a seguinte frase por João: e aconteceu isto para que se cumprisse a Escritura. E aconteceu isto para que se cumprisse a Escritura. E aconteceu isto para que se cumprisse a Escritura. Última vez. E aconteceu isso para que se cumprisse a Escritura. Agora, para todo mundo entender, substitua Escritura por palavra. Vamos lá? E aconteceu isto para que se cumprisse a... E aconteceu isto para que se cumprisse a... Para que se cumprisse a... Para que se cumprisse a... Porque a palavra vai cumprir. Agora, a partir do momento que eu tenho consciência de qual é a palavra que vai se cumprir sobre mim, eu não fico desesperada. Por quê? Porque eu sei que por maior que pareça a desgraça, ou por mais alta que pareça a honra, eu sei que tudo está acontecendo para que se cumpra a... Então Deus garante, Deus sustenta e o nome dele será glorificado. E isso me dá tranquilidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando eu não sei o que Deus disse a meu respeito, eu não entendo quando Deus está presente, mesmo que Ele esteja. Por quê? Porque eu não sei como Ele age. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que Ele disse, o que Ele fala. Você tem que parar de acreditar só no que o pregador fala. Você tem que qualquer dia desse sentar e parar de abrir Bíblia só no culto. Só abre Bíblia quando vem para a igreja. Só quer ler Bíblia na hora de dormir com um sono do cão. Aí não entende nada, ora tudo errado. Aí fica achando que Deus vai responder seu sentimentalismo. Deus não responde sentimentalismo, Deus responde a palavra. Eu não estou dizendo que Deus não é sensível à nossa dor, mas o que move a mão de Deus em ação ao nosso respeito não é o que a gente sente, é o que a gente sabe. Nunca parou para pensar por que os príncipes da obediência recebiam resposta tão imediata da parte de Deus? Abraão, Noé, Jó, Moisés, eles não oravam o que sentiam, eles oravam o que sabiam. Vamos para Jó, que é o melhor exemplo de todos. Está arrebentado, está sofrido, com úlceras que arrebentam a pele, o câncer lhe consome os ossos, ele está arrebentado de tudo que é lado, perdeu mulher, perdeu filho, perdeu gado, perdeu casa, perdeu prestígio, perdeu status, perdeu honra, perdeu amigos, perdeu tudo, perdeu autoestima. Mas quando chega lá no capítulo 28, se não me engano, ele não vai falar do que ele sente, sabe por quê? Se ele falar do que ele sente, ele abre uma cova e se enterra. Se ele falar do que ele sente, ele xinga Deus em pensamento. Se ele falar do que ele sente, ele divorcia da mulher porque não tem mais nada para perder. Vai ficar falando com alguém que ele julga para quê? Se ele falar do que ele sente, ele dá um chute em cada um dos amigos que estão azucrinando o juízo dele. É por isso que no capítulo 21 ele cerra o coração e abre a mente. Aí ali ele não diz eu sinto, ele diz eu sei. Ele diz eu sei. Olha o que Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E é isso que lhe dá esperança. O quê?
A certeza do que ele sente, não a certeza do que ele... Para de governar a sua vida de acordo com o que você sente. Camila, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda porque eu tenho muito pecado. Eu acho que Ele não vai me perdoar. Isso é guiar a vida pelo que sente. Camila, eu ainda não fiz uma aliança com Deus porque eu vejo o povo indo lá na frente chorando. Eu não choro, eu não sinto nada. E quem disse que decisão com Cristo é sentir? Ah, porque se eu sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio. Vida com Jesus é decisão. Crê que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Crê que Ele veio ao mundo para te remir dos teus pecados. Crê que em breve Ele voltará. Creio. Então entrega o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. Não, eu só vou se eu. Aí sente tudo errado. Por isso Deus, entre aspas, não sente, Ele sabe. Ele se refere a Israel e diz assim acerca dos sentimentos de Israel, não do dele. Ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho de vós. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não penso de vocês o que os outros pensam de vocês. Eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. Segunda, e para mim a melhor ainda, quando Ele diz assim: também não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento meu a seu respeito que você não interfere, seu pai não interfere sobre. Sabe por quê? Tudo que você sabe sobre si é a sombra do que você ainda vai ser. Você ainda não sabe nada de você. Há 10 anos atrás teve coisa que você disse nunca e hoje você é a primeira. Você não sabe nada de você. Mas Deus não diz sinto, Deus diz sobre você: eu sei. E é baseado no que Ele sabe e em quem Ele é que Ele te dá garantia pela palavra. Por isso, para viver o cumprimento das coisas que Deus disse, eu não posso andar de acordo com o que eu sinto. Eu preciso aprender a, sentindo ou não, andar de acordo com o que eu abri uma caixa de perguntas e respostas no meu Instagram e alguém me perguntou assim: Camila, como é que eu faço para buscar a Deus? Eu disse: buscando mesmo quando você não sente nada. A pergunta era: como eu faço para ser constante buscando a Deus? E eu disse: buscando mesmo quando você não sente. Sabe por que a gente não vive no auge com Deus? Porque a gente só faz o que a gente... Quando a gente aprender a dobrar joelhos sem sentir nada e dizer: vim aqui, porque a tua palavra diz. Quando eu não tenho o que orar, eu não tenho palavra, sabe o que eu faço? Eu oro de olho aberto, abro um salmo, coloco lá às vezes no 51, no 19, aonde abrir, e começa a orar o salmo, O que eu estou dizendo? Deus, eu não estou aqui porque eu sinto não, eu estou aqui pelo que a tua palavra diz. Eu estou aqui porque eu acredito que tu és fiel para cumprir o que tu fala. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova em mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tem o que falar, fala a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já te deu palavra para você não ficar sem palavra, para Ele reagir diante da palavra e te abençoar conforme a palavra. Lá, primeiro auge de maturidade de fé, vão ser só 3, redobra a atenção. Primeiro, quando a minha fé é genuína, Camila, quando o adversário me faz mal, e eu não vejo o mal do adversário, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo no mal que o adversário faz. O texto diz que tiram a túnica dele, sorte, rasga em 4 pedaços, lança para um, lança para outro, reparte, fica nu. Jesus está desnudado. O Cordeiro Santo e Imaculado de Deus, o Filho inocente, aquele que tira o pecado do mundo, foi desnudado ao vitupério, vergonha. Isso é doloroso, isso é vergonhoso. Aí João diz assim: eu vi. Quem fez isso foram os soldados. Então complete para mim, quem fez isso? Quem fez isso? Só que João não termina dizendo: foi os soldados que fez isso. João termina dizendo: quem fez isso foram os soldados, e fizeram para cumprir a palavra que dizia. E aí ele reproduz a palavra de Isaías que dizia sobre Jesus. Camila, o que Deus está dizendo? No pior momento da minha vida, eu preciso entender que a palavra de Deus ainda é sobre mim. João diz: quem fizeram isso foram os soldados, mas só fizeram para cumprir a... Tem uma hora na tua vida que a tua fé e o teu conhecimento sobre a palavra te dão garantia de que até o adversário, de que até o opositor que te perturba, te azucrina e tenta te envergonhar,
assim como o ponteiro de um relógio trabalha para obedecer à engenharia do tempo, Deus está dizendo: eu estou usando este adversário, eu estou usando esse perseguidor, eu estou usando esse levante. Isso é para quem tem palavra. Quem tem palavra não se assombra com a afronta. Deus está dizendo: quem está à tua volta vai ficar assustado com o que você está passando, menos você, porque você vai saber que Deus vai usar até o inimigo para fazer cumprir a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. João não diz: isto aconteceu para o mal triunfar. João diz: isto aconteceu para a palavra se cumprir. E cumpriu ou não cumpriu? Segunda, e a parte mais difícil da maturidade da fé, e você vai sair daqui hoje formado em fé. Qual é a parte mais difícil, Camila? É a parte que Jesus, segunda vez, Ele diz assim: e vendo que já estava consumado, para que se cumprisse a palavra, disse: tenho sede. Então peraí, era possível que ele de fato tivesse com sede, mas o texto não diz que ele diz: tenho sede porque tem sede, mas diz que ele disse: tenho sede para se cumprir a. Então o que moveu Jesus a dizer tenho sede, não foi necessidade de beber água, foi necessidade de fazer cumprir a. Camila, o que isso tem a ver? Crente que tem maturidade aqui já entendeu. Camila, eu não entendi não, quer ver que você já entendeu? Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? Não por necessidade, mas porque você não podia esperar o ofensor pedir perdão. E por que não? Porque Deus não espera nada do ofensor, porque o ofensor não sabe nem o que é dito sobre ele, mas sobre a tua vida, quantas vezes você já não diminuiu, quantas vezes você já não desceu, quantas vezes tu já não se envergou. Por quê? Porque você tinha motivos? Não, por causa da palavra. Eu vou lá, eu não fiz nada, mas eu vou lá porque o crente sou eu vou lá porque Deus falou, foi comigo, mas eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Por causa da necessidade? Não. Foi você que agrediu? Não. Foi você que ofendeu? Não. Foi você que caluniou? Não. É você que está devendo? Não. Mas Deus está dizendo: se você sabe o que eu liberei sobre a tua vida, vai lá e desata essa palavra e faz o que precisa ser feito. Jesus não pediu de beber água porque estava morrendo de sede. Responda para mim. Ciente de toda a palavra que estava sobre ele, ele sabia ou não sabia que estava pedindo água, mas ia beber vinagre? Bora, gente, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim pediu. É quando você faz cumprir o que Deus quer que seja feito, mesmo sabendo o que você vai passar. Só que você faz para que toda a palavra de Deus se... Terceira e última parte, eu fecho aqui. Literalmente eu fecho aqui. Terceira e última parte de uma fé bem aplicada na vida de alguém que está debaixo de uma palavra. Essa para mim é a maior de todas. É o auge. Catuca uns 3 aí, diga: é o auge. Faz um som aí de triunfo, meu filho, um som de triunfo. Isso. É o auge. É quando a gente não tem mais poder para reagir. É quando você passa a vida vivendo a palavra, pregando a palavra, orando a palavra, cantando a palavra, administrando a palavra, manejando a palavra, crendo na palavra. Mas chega um momento que você não tem mais força para reagir, porque você está ali, está no Calvário. É o caso de Jesus. O texto diz que ele entrega o Espírito. E por que entrega? Porque isso também estava na palavra. Porque alguém pensa que está tomando a vida de Jesus. Lembra quando Pilatos tentou fazer um acordo com ele? E disse para ele: olha, eu tenho poder para te mandar prender e para te matar, ou para te livrar. Aí ele diz: poder nenhum você teria sido alto, meu pai não tivesse te dado. Aí ele diz para Pilatos: Pilatos, fica tranquilo. Por quê? Tudo isso está na palavra. Por quê? Porque a minha vida ninguém toma, eu dou. Aí o texto diz que ele dá o último suspiro e entrega o seu espírito na Bahia Candarama.
É batizado com o Espírito Santo e com fogo? Então reaja em línguas. Por quê, Camila? Porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Deus quer te edificar hoje aqui. Deus vai abençoar a tricotomia dessa igreja: espírito, alma e corpo. Deus está dizendo: eu tenho palavra para o teu espírito, eu tenho palavra para a tua alma, eu tenho palavra para as tuas emoções, eu tenho palavra para te dar saúde no corpo físico. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: eu sei. Quando você crê, mas não pode mais reagir. Ouça isso. O texto diz que Jesus estava morto. Complete aí para a gente encerrar junto. O texto diz que Jesus estava morto. Jesus estava morto. Reage? Morto se defende? Morto argumenta? Morto briga? Morto se protege? Morto não faz? Está ali, mas não pode fazer? Está ali, mas não pode resolver? Nada. Jesus está morto. Escute isso. João ama e ele diz assim: sou testemunha ocular. O que eu estou dizendo ninguém me contou. Eu fiquei até o fim. Eu vi. João ama Jesus, sim ou não? Sim ou não? Está sofrendo por vê-lo sofrer, sim ou não? Está sofrendo por vê-lo morrer, sim ou não? Mas João também, por mais que o ame, não pode fazer. Porque chega um momento da tua vida que Deus impede até quem te ama de fazer alguma coisa, que é para te mostrar que você só pode depender da... Escute isso. Existem momentos da nossa vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão forte aqui, irmãos. Como disse a pastora Damiana no início, você não vai sair daqui esgotado, exaurido. Você vai sair daqui reagindo diante de uma palavra. Existem momentos na nossa vida que até quem muito nos ama, Deus não permitirá com que eles façam nada. Camila, o que significa estar morto? Se eu estou vivo ouvindo essa palavra, o que significa esse contexto? Deus está dizendo, sabe o que significa? Significa você estar dentro de um cenário aonde você está ali, mas não pode reagir. Tem gente aqui que mora dentro de casas que não pode falar nada. Tem gente aqui que mora dentro de casas que não pode nem pedir para desligar ou ligar o ventilador. Tem gente aqui que trabalha em determinadas áreas do trabalho que você não pode tomar partido de nada, nem para bem nem para mal, porque todos ali estão focando em qualquer atitude sua. E aí o Espírito Santo já te deu a estratégia, qual? Não faça. E dizer num culto cheio da glória de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é mole. Difícil é ficar quieto, tendo um monte de coisa para falar. Jesus está morto e não faz nada. Aí olha o que o texto diz: vendo que já estavam mortos, porque tem gente que vai se aproveitar com o fato de você não poder fazer para te arrebentar. Aí pegam a madeira, cada um sai com um pedaço de madeira, porque os sumos sacerdotes estão dizendo: arranca os corpos do Calvário, porque crucificado não tem direito a sepultamento, joga na vala, tira do madeiro, porque o sábado é santo. Aí eles pegam e vai começar a acontecer uma coisa esquisita. Quem acredita no sobrenatural, redobre a atenção. Vai começar a acontecer uma coisa esquisita. Carol, é esquisito e eu já vou começar a dizer por quê. A ordem é para arrebentar a perna dos 3. E tem 4 soldados, ou seja, tem mais soldado do que tem corpo. Então dá para executar a ordem de imediato. Só que só 2 pegam a madeira. Aí eles começam a se preparar para arrebentar de maneira aleatória. Se liga, tem 1, 2 e 3. Jesus é justamente o do meio. Vem um e arrebenta o que está na direita. Vem outro e arrebenta o que está na esquerda. É estranho, porque tem 4, 2 paus. Pode arrebentar todo mundo em ordem direta, primeiro, segundo e terceiro. Ou pode arrebentar os 3 de uma vez só. Mas não, fica aleatório. O que é isso? Pega o primeiro, pega o último, mas não pega no do meio. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender.
Deus está dizendo: nem você tem compreendido, porque tem coisas que acontecem com os outros, que tinha tudo para acontecer com você, está do teu lado, está perto de tu, cai 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não é atingido. Deus está dizendo: não é coincidência, é porque um é criminoso, o outro é bandido, mas sobre a tua vida há uma palavra, sobre a tua vida há uma palavra. Camila, eu fiquei sabendo que fizeram esse mesmo feitiço para minha vizinha, botaram o nome na boca do sapo, botaram o sapo 7 palmos embaixo da terra. Coitado do sapo que está 7 palmos embaixo da terra, manda avisar para ela que eu tô viva, porque sobre mim tem uma palavra.